Então, nós estamos a fazer a reflexão e o estudo de um livro que se chama Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, um dos mentores de Francisco Cândido Xavier. E aqui está a capa do livro, que aqueles que ainda não conhecem podem passar ali na livraria com a irmã Isabel ou com a irmã Arménia, porque este livro traz-nos, de facto, uma visão, a visão do mundo espiritual. Aqui nós vamos compreender e perceber o que é que se passa do outro lado, através da experiência de André Luiz. Então, tudo isto acontece numa colónia espiritual que se chama O Nosso Lar. Nesta colónia espiritual, André Luiz aqui aprende, é esclarecido e torna-se um trabalhador também, de forma a tornar-se também um mensageiro. Vamos passar agora para o capítulo 7 e refletir sobre este capítulo que se intitula A Queda de Otávio. E vamos compreender que, na realidade, há coisas que nós às vezes não compreendemos na nossa vida e que tudo o que acontece na nossa vida tem um sentido tão grande, mesmo quando não o entendemos. Por isso devemos serenar, porque há sempre grandes lições a tirar daí. E a queda de Otávio, se calhar, também é um exemplo de muitas quedas que nós vamos dando na nossa vida. Mas vamos agora, então, passar à reflexão deste capítulo. Este é André Luiz, portanto, no fundo, será alguém que se passa por André Luiz, que isto foi uma imagem do filme O Nosso Lar. André Luiz, que é o mentor de Chico Xavier, um dos mentores. Então, a queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente que me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Portanto, aqui está a narração de André Luiz. E continua André Luiz. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Então quer dizer que no mundo espiritual nós vamos manter a imagem que tínhamos na última reencarnação. Então diz assim André Luiz: também sou principiante aqui, diz André Luiz, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Como todos nós sabemos, André Luiz, na última reencarnação, tinha sido médico e, claro, falhou principalmente nos seus deveres como espírito encarnado. Então, mas vamos continuar para podermos perceber. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo, continuou Otávio, que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada.
Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Aqui está uma imagem que possivelmente poderia ter sido neste local em que esta conversação tenha ocorrido. Conseguimos ver ali André Luiz. Vejam como esta colónia espiritual apresenta cores vivas, maravilhosas, em como há uma harmonia entre tudo. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contacto especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Quer dizer que André Luiz realmente falhou, mas ele não tinha contacto, no fundo, com o Evangelho e com a doutrina espírita. No entanto, Otávio tinha, por isso a falha de Otávio era de facto maior, porque ele era mais responsável. Dizia então André Luiz: ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas? Respondi. E responde então Otávio: as tarefas espirituais, tornou o interlocutor algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Vejam bem. Mesmo assim, nós aqui, que vamos já tendo um conhecimento e um esclarecimento diferente, temos maior responsabilidade que qualquer outro nosso irmão que não tenha ainda compreendido o lado espiritual. Ou seja, que somos seres espirituais e que, portanto, temos uma grande responsabilidade sobre nós próprios. E vejam o que Otávio diz. Mesmo assim, aqueles que ainda têm mais responsabilidade são os sacerdotes. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Na tarefa mediúnica, portanto, quem tem, de facto, um instrumento de trabalho da mediunidade. Os aprendizes ou beneficiários, porque todos nós somos, acima de tudo, aprendizes. Nos templos da Revelação Nova, podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um património de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Quer dizer que quem vem, de facto, com uma determinada missão, e especificamente a missão da mediunidade, tem uma grande responsabilidade. Muito mesmo. Então pergunta André Luiz: mas meu amigo, perguntei, assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontro necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ora, a narração que o Otávio estava a ter era de tal forma lúcida que o próprio André Luiz achava que ele não teria necessidade de voltar a reencarnar e a passar por outras situações. E ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente: vejam, quando nós vamos para o outro lado, a nossa consciência é tão nítida, é tão aguçada. Vejam como Otávio sentia o peso do remorso, da responsabilidade da sua falha. É maior lá esta nitidez do que aqui.
Então diz Otávio: depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Quer dizer que, noutras reencarnações passadas, Otávio tinha dívidas bastante elevadas e, pela misericórdia de Deus, foi encaminhado para o nosso lar para ser esclarecido e ajudado. E encontrou ali, de facto, amigos espirituais que o ajudaram. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos, imaginem bem, 30 anos no nosso lar, numa colónia espiritual em que Otávio foi esclarecido, foi no fundo equilibrado, foi orientado, foi no fundo educado para voltar à Terra em tarefa mediúnica, quer dizer, com um instrumento de trabalho maravilhoso, que é ser médium, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Então aqui também já vamos compreender que o médium, quando vem com esta missão e com este instrumento de trabalho, é porque tem muitas dívidas. E, de facto, a mediunidade é uma forma de nós mais rapidamente saldarmos as nossas dívidas. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Por aqui nós vamos perceber que ninguém está só, nem do outro lado, nem aqui, porque de facto temos sempre amigos espirituais que se preocupam conosco, que nos impelem ao bem, que nos intuem. Portanto, que ninguém pense que está só, porque nunca estamos. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento. Vejam, até para reencarnar somos tão bem acompanhados, porque de facto é uma grande mudança, não é fácil vir do outro lado para aqui. Há uma mudança muito grande, há dificuldades e precisamos desse apoio. Nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Vejam bem, ainda por cima com uma oportunidade extraordinária, que é um corpo saudável, sem qualquer deficiência, sem qualquer problema de saúde. Reparem bem, e atenção, ele sabia, ele foi preparado durante 30 anos, aceitou e pediu para que isto acontecesse. Portanto, nós, quando na nossa vida nos acontecem determinadas coisas, gostamos muito de culpar e tornar as responsabilidades para outros, não é? Mas na realidade, nós quando viemos, nós já sabemos, nós aceitamos as provas e as expiações e queremos, porque do outro lado nós temos noção de quanto isso vai ser valioso para nós. É duro, mas é valioso para o nosso espírito, para domesticar o nosso espírito, para domar aquilo que ainda é imperfeito em nós, que nós todos temos ainda muito orgulho, muito egoísmo. Então, Otávio sabia, ainda por cima, lhe foi dado um corpo sem qualquer deficiência. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo. Vejam bem, médium, ainda por cima, com um trabalho de grande responsabilidade, na esfera da consolação.
ou seja, consolação às criaturas. O quanto ele era importante trazer o conhecimento que tinha do plano espiritual e trazer a consolação às pessoas. Assim como nós vemos a nossa irmã Leonor e tantos outros médiuns que se propõem a ajudar. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil. Vejam bem a responsabilidade deste espírito. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil. Portanto, era uma tarefa de grande responsabilidade, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. Era de facto uma missão maravilhosa, era ou não era? O matrimónio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Vejam bem, quando se é solteiro, sempre, ou se está só, não há qualquer problema. Porque é que nós havemos de ser todos iguais? Não somos, pois não. Se para nós, para o nosso espírito, é melhor viver só, por que não? Se é melhor viver casado, em matrimónio, por que não? Portanto, não há que estar a impor, não é, as nossas ideias aos outros. Cada ser é um ser individual e tem, de facto, o seu caminho a seguir. O matrimónio não deveria entrar na linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, não é isso, mas porque o meu caso particular assim o exigia. Porque ele, nas outras reencarnações, e agora nesta vocês vão ver, ele dava-se a excessos sexuais depravados e, portanto, era importante que ele assim ficasse. Nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Vejam bem. E às vezes, na nossa vida, temos na nossa família pessoas com necessidade dos nossos cuidados e nós falhamos também aí. Vejam bem. Os 6 órfãos foram os melhores amigos de Otávio, que o ajudaram a preparar-se para reencarnar e para saldar as suas dívidas. Por isso, estejamos bem atentos ao que acontece na nossa vida, às pessoas que vêm ter connosco, àquilo que vem à nossa vida. Estejamos atentos, pode ser a nossa maior oportunidade. A nossa maior oportunidade. A mais difícil, com certeza que é a maior. Não é a mais fácil. A mais difícil é sempre a maior oportunidade. Meu débito, continua Otávio, para com essas entidades tornou-se muito grande. E a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Quantas vezes na nossa vida temos de facto familiares ou outras pessoas que vêm, que são difíceis, e elas são os nossos anjos. Porque são elas que nos fazem, no fundo, travar, controlar, trabalhar a paciência, não é? Melhorar. São os nossos anjos. Nada acontece por acaso. São eles que nos fazem pensar.
Quantas vezes não acontece mães sozinhas, com filhos nos braços, e muitas das vezes lhes podem passar pela cabeça até o suicídio e tantas outras coisas, até se perderem na vida. E ao verem os seus filhos, elas contêm-se, elas seguram-se, elas agarram-se à vida e lutam por aquele filho. E eu sei do que estou a falar. Eu tenho um filho e criei-o praticamente sozinha. E o meu filho foi o meu anjo toda a vida. Foi ele que me segurou sempre. Foi ele que me deu o impulso para trabalhar e para fazer melhor. E nós, na nossa vida, temos tantas outras coisas. Podemos não ter filhos, mas temos tantas outras coisas, tantas oportunidades de fazer tanta coisa. Um idoso, o nosso pai, a nossa mãe, que temos que ficar com eles na casa porque eles estão doentes, acamados, temos que tratar deles. São eles que nos seguram. São eles os nossos anjos que nos fazem trabalhar no sentido da nossa paciência, da nossa abnegação, da caridade. Da caridade. É isso que vai contar no mundo espiritual. Não é mais nada. Não é as noitadas, as farras, o comes e bebes, não é nada disso. O que vai contar é o nosso espírito de sacrifício e de amor abnegado. Isso é que vai contar. Por isso, tenhamos nós a coragem de ver com olhos de ver com olhos espirituais. Não nos deixemos levar por outras coisas. Por outras coisas, não deixemos. Assumamos sempre as nossas responsabilidades. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que se não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida em pessoalidade do serviço. Quer dizer que nós, porque temos que trabalhar duro, não é? Se calhar é o maior bem, porque o rico, aquele que é muito abastado, tem tanto tempo para tudo e para mais alguma coisa, porque tem todas as facilidades. Se calhar ele mais facilmente se perde do que aquele que tem que trabalhar para viver honradamente. Por isso agradeçamos pelas dificuldades que vamos tendo, pelo esforço que temos que fazer todos os dias para trabalhar. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. E quando nós cumprimos com as nossas obrigações de coração sincero, de amor abnegado, a ajuda vem sempre, sempre. E, de facto, Otávio, se conseguisse cumprir com todas estas obrigações, de acolher os 6 órfãos e de ajudá-los na sua educação, trabalhando como servidor de Jesus, através da sua mediunidade, consolando os mais necessitados, com certeza que a ele nada iria faltar. Tudo combinado. Voltei, não só prometendo, ele prometeu, ele estava consciente, fidelidade aos meus instrutores, claro que ele teria os seus mentores com ele, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Quer dizer que ele ainda está a dever a estas entidades amigas todo o amor, toda a ajuda que ele recebeu quando ele ainda estava no nosso lar.
Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos, esqueci. Os benfeitores do nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista, cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior, ou seja, foi quando a sua mediunidade começou a despertar. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias. E apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Vejam as tendências dele, de rancor. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. A genitora, a sua mãe. Vejam o coração de mãe. Mesmo separados pelos dois mundos, ele encarnado e sua mãe desencarnada, as preces de sua mãe do outro lado. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Vejam as oportunidades maravilhosas que ele teve. Entretanto, faltavam qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica, atos alheios, compelia-me a desagradável estacionamento. É como em tudo na vida existe uma hierarquia, existe quem saiba mais que nós e nós devemos ouvir quem de facto nos sabe aconselhar. E ele contradizia sempre. Os beneméritos, amigos do invisível, estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Imaginem só, duvidar dos mentores. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, ele até negava a sua mediunidade, achava que era tudo alucinações. Procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Como é fácil cair, não é? Quando nós queremos cair, caímos de verdade. Vem sempre um conselho à nossa medida, ou nós só ouvimos aquilo que queremos ouvir. A maior parte das vezes é assim. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam, como se fosse possível viver a mediunidade sem haver santidade. Santidade no sentido de virtudes, de amor ao próximo, de caridade. Não é possível. Tinha pouco mais de 20 anos quando o meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, vejam, com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças, desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com o meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Quer dizer que a madrasta já tinha 3 crianças quando se juntou ao seu pai, que depois, após, teria tido mais 3 crianças. Seriam 6. As tais 6 entidades amigas a qual ele devia ajuda. Que no fundo, reparem, eram estas entidades que iriam ajudá-lo a conseguir alcançar o objetivo de viver a sua mediunidade de uma forma mais harmoniosa e mais santa. Em vão, implorou-me socorro a pobre viúva. A senhora pediu-lhe ajuda. 6 crianças não é fácil.
Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Meu Deus, vejam a oportunidade que ele tinha e que abandonou. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos do nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando uma inesgotável misericórdia do Altíssimo, porque todos nós, sejamos os maiores criminosos, sejamos quem formos, vamos ter sempre ajuda. Vamos ter sempre uma voz que nos alerta, que nos tenta induzir ao bem, que nos aconselha. Nós é que não damos ouvidos, envolvidos naquela envolvência de egoísmo, de prazer. Ele nem queria saber. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil e continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual. Vejam bem, ainda era mais inferior. E atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Estão a ver? E nós às vezes na nossa vida temos assim tipo 2 escolhas. Uma que é difícil e se calhar é o caminho melhor para nós, e a outra que é da facilidade. E nós tentamos sempre ir para o lado mais fácil. Mas, como Jesus dizia, a porta é estreita, não é fácil passar por lá. E o nosso espírito tem que ser assim bem domesticado, bem dulcificado, para realmente nós sentirmos esse amor puro de Deus, para nós nos aproximarmos mais dele, para nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, do materialismo, porque nós ainda somos todos assim. Atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E identificando-lhe o carinho, dizia André Luiz, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. E aqui está uma imagem maravilhosa do encontro de André Luiz com sua mãe. Sua mãe
que no plano espiritual já fazia prece por ele. No momento em que André Luís desencarnou, ela esteve ao seu lado. A quando ele esteve no umbral, numa zona inferior, durante 8 anos, sua mãe rogou por ele constantemente. Se não, com certeza, ele poderia até estar lá mais que 8 anos. Foi resgatado para a colónia, o nosso lar. E, ao fazer a mudança que deveria fazer, André Luís teve o merecimento de ver sua mãe um espírito mais evoluído. Então, que este capítulo, a queda de Otávio, nos possa alertar, ensinar relativamente a nós mesmos e que nós possamos sentir que nas nossas quedas temos sempre o amparo, a ajuda de amigos espirituais e de familiares amigos. E então eu queria aqui agradecer a Mãe Maria, a todas as mães, à minha mãe e a todas as mães, pelo seu amor incondicional. Onde quer que elas estejam, nós sabemos, elas são amor incondicional. Bem-haja por este momento. Vamos passar então ao momento de passe.